Opa, aí, pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito do nosso próximo desafio. O Brasil enfrenta o Paraguai nessa sexta-feira, transmissão aí dos canais Globo para a gente acompanhar essa partida. Depois de um resultado aí decepcionante contra Costa Rica, temos mais um adversário que, na minha visão, dentro do nosso grupo de Costa Rica, Paraguai e Colômbia, é muito mais uma Costa Rica melhorada do que uma Colômbia piorada. Então, o cenário deve ser bem parecido com o que vimos no outro jogo, só que eu tô com medo. A gente deve sofrer um pouquinho mais e tô aqui com meu parceiro Leandro para falarmos a respeito do que a gente espera para essa partida, quais são nossas expectativas, estamos confiantes, quais mudanças nós faríamos e quais mudanças ou nenhuma mudança o Dorival deve fazer para esse confronto diante do Paraguai. Antes da gente começar o nosso vídeo, se você se importa com a seleção brasileira ainda e quer ver a seleção ser hexacampeã e campeã dessa Copa América, clica no botão de joinha, meta de 15 likes para esse vídeo de hoje, não custa nada, vai ajudar muito a gente e comenta aqui embaixo qual o seu palpite de placar para essa partida. Tem um link na descrição também da Estrela Bet, com links e cupons exclusivos ali, promoções para você conseguir bônus exclusivos nessa que é uma das principais casas de apostas que a gente tem no Brasil. Leandro, primeiramente, passa pra gente um pouco da sua opinião a respeito do primeiro jogo ali contra a Costa Rica. Eu já falei a minha, o card vai ficar aqui em cima para vocês conferirem. Mas, acima de tudo, conta pra gente o que você mudaria em relação àquela partida para essa partida contra o Paraguai. Quais são os seus medos em relação a esse adversário e tudo que você espera para essa nossa segunda partida na Copa América de 2024. Fala, galera. Um grande abraço a todos. Léo, realmente foi uma decepção o primeiro jogo contra a Costa Rica. Nós enfrentamos ali uma muralha e era de se esperar. No off aqui, antes da gente começar o vídeo, a gente estava comentando, né, sobre esse tipo de campo, quanto dificulta quem faz, quem propõe o jogo, e só ajuda quem se defende mais, né? E a Costa Rica veio com total pensamento de se defender, e aí a seleção brasileira teve dificuldade. Na minha visão, teve algumas chances ali claras de gol, principalmente no Rafinha do primeiro tempo, então deveria ter convertido ali essa chance em gol. Bruno Guimarães teve chance, Guilherme Arana também chutou uma bola de fora da área muito perigosa, enfim, criamos algumas oportunidades, mas só ganha quem faz o gol. Na minha visão, a gente tiraria um volante, eu entraria com uma força muito diferente. Cara, eu tô jogando contra a Costa Rica, eu preciso fazer ponto, eu preciso ganhar esse jogo. Então eu não vou jogar com dois volantes de proteção, basicamente, que era o João Gomes e o Bruno Guimarães. Eu deixo apenas um, que ainda assim eu não vou precisar de muita proteção, porque a Costa Rica mal chutou no gol, né, não criou oportunidades para nos assustar. Então eu jogo apenas com um volante marcador, aquele que, né, entre aspas, marcaria, e eu colocaria mais um meia pensante, ou eu já entraria com o Endrick lá na frente, recuaria o Rodrigo para fazer Paquetá e Rodrigo no meio, Rafinha na direita, Vini Júnior na esquerda e o Endrick na frente, né? Mas foi uma decepção, e agora a gente vai fazer essa análise aqui pré-jogo contra o Paraguai, que eu também concordo com você, acho que é uma Costa Rica melhorada e não uma Colômbia piorada. Então, para essa partida, provavelmente, eu teria a mesma cautela que o Dorival teve no primeiro jogo, justamente porque eu acho que o Paraguai é um pouco mais qualificado. Então, num primeiro momento, eu tomaria esse mesmo cuidado. Mas a partir do momento, assim como no jogo contra a Costa Rica, que você vê que você recupera a bola muito fácil dos seus adversários, que eles praticamente não passam no meio de campo, você precisa mudar. E, infelizmente, o Dorival disse que para essa partida não terão mudanças. Ele acha que isso pode afetar até na confiança dos jogadores, e eu acho justo que não tenha, porém, dessa vez ele precisa ser um pouco mais criterioso. Se não estiver dando certo, se a gente não estiver criando, ou se defensivamente a gente estiver sofrendo, mudanças precisam ser feitas. Você convoca o Ian Couto, também um cenário perfeito ali para ele poder produzir bem, e ele nem entra. E outra, pra que o PP tá ali, sabe? Tipo assim, você já tem o Ian Couto, que é um lateral barra ala mais ofensivo, e pra que você vai levar o PP? Pra ele poder fazer a reserva ali do Rafinha, sendo que o Savinho que fez, inclusive acho que até entrou bem, eu acho que foi uma convocação meio sem sentido, e para essas situações nas quais talvez a gente tenha que jogar com 3 zagueiros, né, e que o nosso, sei lá, lateral esquerdo seja mais ofensivo, poderia ter chamado o Samuel Lino. Então, assim, por isso que eu fiz o vídeo lá atrás falando que essa convocação me incomodou um pouco. E aí, quando abriu vaga para mais 3 jogadores, me incomodou ainda mais, né? Chamando ali mais um zagueiro, levando o PP, sinceramente, eu não gostei. Ainda acho que faz falta, né, um centroavante de área para o nosso time, o Endrick pode ser esse cara, mas o grande ponto para mim nessa partida é o seguinte: se o Paraguai decidir se fechar, sair em velocidade, igual fez a Costa Rica, eu acredito que eles vão fazer, uma coisa eu acho que a gente precisa melhorar.
Pensando que o campo é muito pequeno, talvez a melhor forma de você fazer com que os 10 defensores adversários, teve muitos momentos que a Costa Rica jogou com os 10 dentro da área, para que eles saiam para poder fechar um pouco mais para fora e também abrir espaço nas costas dele, a gente precisa, como você falou, finalizar um pouco mais fora da área. A gente teve um chute ou outro, principalmente do Paquetá sendo muito perigoso, mas, cara, de anos eu me incomodo com essa dificuldade que o jogador brasileiro tem de finalizar de fora da área. Então, eu acho que a gente precisa melhorar um pouco essa questão da finalização de média e longa distância para fazer a defesa sair. E mais do que isso, os nossos pontas precisam ser melhores, digamos assim. O Rafinha tem margem para melhorar, o Vinícius Júnior nem se fala, mas eu acho que esse é um jogo no qual eu tô com medo, tá? Sinceramente, não é que eu tenho medo do Paraguai. Não dá pra gente falar que a gente tem medo do Paraguai. Mas, como eu acho que o jogo da Costa Rica vai praticamente se repetir, onde a gente até criou boas chances, nenhuma muito limpa, mas criamos boas chances, eu tô com medo do que esse adversário pode fazer em contra-ataque, em uma bola parada, e se eles fizerem 1-0, mesmo que a gente empate, 1-1, é um resultado terrível pra gente, até porque a Colômbia também vive um momento melhor. A pergunta que eu tenho pra fazer pra você, nesse momento, é: você tá confiante, assim, uma questão um pouco mais de sensação sua, você acha que a gente ainda tá tranquilo? Claro, a gente esperava se classificar em primeiro, mas qual que é o seu sentimento depois dessa primeira rodada, depois da decisão do Dorival em manter essa equipe, e mais do que isso, com o ótimo futebol que a Colômbia vem praticando? Qual que é o seu sentimento em relação à nossa classificação ou não para a segunda fase? Contra o Paraguai eu estou um pouco desconfiado, mas ainda confio, porque é uma questão de técnica. A seleção brasileira é a seleção mais técnica do grupo, e que sai até da Copa América, digamos assim, questão de técnica, de habilidade. Tá ali Pareira também com a Argentina, que vem com uma boa safra. Então eu estou confiante contra o Paraguai, eu acho que a gente vai conseguir fazer um bom jogo, acredito que a gente vai conseguir fazer gols agora contra o Paraguai, né? Criar essas chances que a gente criar e converter em gols, as chances que a gente criou contra a Costa Rica que não caprichou nas finalizações. O que me deixa um pouco mais receoso, Léo, é mais a questão do Paraguai ter um pouco mais de qualidade de saída de jogo, alguns nomes um pouco mais conhecidos, né? O Almiron do Newcastle, o Enciso do Brighton. Uhum. E assim, Léo, eu vou até falar um detalhe pra você. Eles batem muito de fora da área, tá? Principalmente o Almiron. Então, assim, cara, ele vai achar um espaço pra tentar queimar de fora da área. E se ele acertar um chute, a gente tomar um gol ali no período que a gente tá sufocando o Paraguai, vai acontecer a mesma história contra a Costa Rica. O Paraguai vai se fechar lá atrás, vai precisar apenas de uma bola e vai trabalhar no contra-ataque. Vai defender o jogo inteiro. Então, assim, o que a gente precisa, no off também, quando eu comentei com você, esse tipo de campo, esse tipo de situação no qual favorece o time defensor, a gente precisa trabalhar muito a bola parada. Uhum. Tem um escanteio, aproveita o escanteio, faz uma jogada ensaiada, tenta buscar um segundo pau, um primeiro pau ali. Vamos tentar fazer converter essas bolas paradas em gol, né? Falta ali na entrada da área, faz muito tempo que a gente não vê um gol de falta da seleção brasileira. Então, assim, caprichar nesses lances que são decisivos. A Argentina ganhou do Chile com gol de escanteio. O Chile, até os 80 do segundo tempo, estava se defendendo. Depois começou para quem assistiu o jogo, depois começou a atacar e aí a Argentina achou um gol no escanteio, sendo que ela não conseguiu converter as chances também em gol. E eu trazendo agora o cenário para a seleção brasileira, foi a mesma coisa com a Costa Rica. A gente não aproveitou os escanteios, a gente não aproveitou as faltas perto da área, a gente não aproveitou os espaços que a Costa Rica deixava na entrada da área para queimar de longe. Então, assim, Bruno Guimarães tem um bom chute, o Lucas Paquetá tem um bom chute. Se a gente for entrar, por exemplo, com o Douglas Luiz cansou de fazer gol de fora da área no Aston Villa. Vamos tentar diferenciar um pouco a nossa jogada, entendeu? Eu preciso que a seleção brasileira, a gente precisa que a seleção brasileira seja mais criativa, seja mais reativa quando a gente consegue tomar a bola e já criar um contra-ataque rápido e não ter medo de chutar de fora da área, gente. Uhum. Então, poxa, 3 jogadores do meio campo ali jogam na Premier League e não conseguem bater no gol de fora da área. Eu acho que uma das primeiras mudanças, até sendo conservador e ao mesmo tempo mudando, que eu faria, seria essa, né? Trocar o João Gomes pelo Douglas Luiz, porque o Douglas Luiz, ele também tem a bola parada, ele tem a finalização ali de média e longa distância melhor também. Então eu acho que se o Dorival, ele quer ser conservador de alguma forma, porque
Paraguai representa um pouco mais de perigo do que a Costa Rica, talvez essa mudança ela seja conservadora e ao mesmo tempo você ganha coisas a mais, inclusive até na circulação de jogo, né? Quando a gente tem ali o time muito compactado para se defender, você rodar a bola com velocidade é muito importante. E eu acho que o Douglas Luiz ele faz isso melhor até do que o Bruno Guimarães, assim, de receber, girar para um lado, de receber e girar para o outro, fazer o jogo rodar com mais velocidade. Acho que é um jogador bem subestimado. O futebol de seleções, na minha visão, até pelo pouco tempo aí de treinamento, ele tá cada vez mais, assim, digamos que equilibrado. Pra gente ver também aí, Portugal e Inglaterra que tiveram dificuldades, tendo mais dificuldade de criar. Porque ao mesmo tempo em que eu gosto muito do futebol moderno, eu também entendo que quanto mais o seu adversário se fecha, hoje em dia, com as linhas compactadas, com todos os jogadores sendo rápidos, até os zagueiros, tá muito mais difícil de você infiltrar. E quando você tem um jogo de trocação, achei até legal que você citou a Argentina e o Chile, o jogo abriu, apesar do gol na bola parada, o jogo ele de fato abriu quando o Chile decidiu sair e atacar um pouco. O Dibu fez várias defesas, a Argentina começou a ter mais oportunidades de gol. Então, eu acho que até as pessoas dizem que as outras seleções não respeitam o Brasil, né? E, sinceramente, eu preferia que elas não respeitassem. Por quê? Eu acho que elas sempre ficam muito atrás. A gente tá com muita dificuldade de poder furar essas defesas, esses bloqueios. Eu acho que, às vezes, a gente poderia... Não que isso seja saudável, tá? Principalmente contra grandes adversários, mas talvez chamar um pouco o nosso adversário, sabe? Para poder criar um pouco mais em velocidade, sem a defesa estar retrancada, potencializando até o jogo do Vinícius Júnior. No Real Madrid, ele vem um pouco mais de trás assim, com mais liberdade para poder correr e arrancar. A gente já viu vários gols contra grandes adversários nas quais ele brilhou fazendo isso, né, acelerando. Teve aquele gol ali Exatamente. no Manchester City, né, que ele deu drible no Fernandinho ali sem tocar na bola. Eu acho que a gente... por mais que a gente cobre muito desse jogo de dominância, imposição, eu acho que enquanto a gente achar que a gente tem que ter 80% de posse de bola, pensando no futebol de seleções mais uma vez, porque a nível de clubes eu acho que é sempre melhor você ter o domínio total ali do jogo e ficar tocando e criando até finalizar, mas com pouco tempo de treinamento no futebol de seleções, eu acho que a seleção brasileira vai jogar melhor contra adversários de alto nível, que foi o que aconteceu com a Inglaterra e Espanha, justamente porque eles também vão ter momentos em que eles vão propor o jogo, e acho que contra adversários de nível mais baixo, a gente vai acabar ganhando e volta e meia sobrando, porque o nível dos rivais, individualmente falando, é muito abaixo. Mas, em certos momentos, eu acho que é bom, sabe, a gente recuar um pouco as linhas, trabalhar um pouco mais por trás, até porque o nosso principal jogador hoje, que é o Vinícius Júnior, vai se beneficiar disso. Pensando em todo esse contexto, você pensa da mesma forma que eu em relação ao futebol de seleções? Você acha que tá muito parelho? Você acha que a gente tentar ter 100% ali de posse de bola pro estilo dos jogadores que a gente tem talvez seja o ideal? O que você pensa nesse cenário assim mais completo do futebol de seleções? Porque, na minha visão, a Argentina foi campeã, mas individualmente não é o melhor time do mundo, quando você fala peça por peça e elenco, e eu acredito que se a Argentina foi campeã, a gente também pode ser, desde que a gente faça um coletivo mais interessante. Exatamente, Léo. A questão do futebol de seleções que você citou, quem está acompanhando a Copa América juntamente com a Eurocopa, que né, vai ter a segunda parte agora, né, das quartas, semis e final, pode perceber, por exemplo, do jogo da Alemanha, quando a gente comentou, você comentou agora há pouco do Douglas Luiz, que ele faz a movimentação rápida no meio-campo, a Alemanha faz basicamente isso com os 3 meio-campistas dela. A gente consegue perceber que a Alemanha ela roda a bola e ao mesmo tempo que ela vai rodando a bola, o outro time ele vai andando conforme aonde está a bola, né? E nisso, a marcação do outro time concentrando mais na região onde está a bola, abre espaços que a marcação não está vendo para os jogadores infiltrar. Então, na hora que a Alemanha consegue concentrar, o exemplo que eu estou dando da Alemanha é porque eu vi o jogo, tá, Léo? Mas outras seleções podem estar fazendo isso. A Espanha possivelmente faz isso muito, já que já tem aquele toque meu voo ali rapidinho, né? A Itália pode estar fazendo isso também, mas eu vi a Alemanha fazendo e é muito nítido isso. Quando a bola está concentrada em um determinado canto do campo, o outro canto oposto, ele já está preparando uma jogada para um possível lançamento, uma ligação direta, ou uma troca de passes rápida, vai para a linha de fundo e cruz, alguém já chega batendo. Então, se você tem um driblador, você já pega ele no mano a mano, né? Com mais facilidade, desde que você rode a bola rápido, assim. Perfeito. Então, fazendo isso pro cenário do Brasil, se a gente tá com o Vini Júnior e o forte dele é o mano a mano, e a gente tenta tirar um pouco essa dobra de marcação dele, que é o que a Costa Rica estava fazendo, a bola chegava no pé do Vini Júnior tinha 3. Né?
Tinha um fazendo o primeiro bote, um fazendo a cobertura e o outro só cercando para a bola sobrar. Então, assim, se a gente conseguir fazer essa compactação num canto determinado do campo, concentra a bola aqui, faz uma bola aqui, automaticamente o outro time ele pode fazer essa pressão, deixar um Vini Júnior mano a mano, deixar um Rafinha mano a mano, por exemplo, né, 1 ou 2 na sobra, mas alguém encostando com ele para fazer 1-2, é uma válvula de escape. E não tem vergonha nenhuma, Léo, a seleção brasileira deixar o outro time jogar um pouco. Porque isso também beneficia os nossos pontas. O Barcelona, de vez em quando, deixa o outro time ter um pouco mais a bola, porque sabe que o Lamine Yamal e o Rafinha têm velocidade para escapar. Se tem uma roubada de bola, joga no ponto futuro, eles vão chegar. O Real Madrid não tem esse costume de fazer de dar a bola para o adversário, mas quando a bola tá com o adversário, é como se o Real Madrid abdicasse de jogar. Porque sabe que se uma hora der o bote e conseguir a bola, joga no Vini Júnior, joga no Rodrigo, vai conseguir uma válvula de escape. E o Brasil precisa ter essa mentalidade. E eu concordo com você que a gente precisa ter um estilo de jogo que beneficie a própria seleção em determinadas situações do próprio jogo, durante o jogo. Na Costa Rica, a gente teve apenas, basicamente, uma situação, que foi a Costa Rica se defender. Então, o que a gente precisava fazer? Alternar as jogadas. O Dorival precisava entender que no primeiro tempo, jogada na bola com Rafinha e cruzamento no segundo pau não estava dando certo. Fazer 1-2 na beirada da área e tentar uma finalização não estava dando certo. Jogar a bola no Vini Júnior não estava dando certo. O que a gente vai ter que fazer? Olha, para mim, eu poderia ter testado o Evanilson junto com o Endrick, 2 centroavantes. Por quê? 2 centroavantes, eu vou segurar um zagueiro em um zagueiro em outro, eu já abro um espaço no meio. Já consigo infiltrar o Paquetá, já consigo infiltrar o Rodrigo pelo meio. Não preciso jogar muito nas laterais, porque basicamente a Costa Rica dobrou 2 laterais nas duas. Parece que estava jogando com 2 lateral direito, né? Então, 2 lateral direito, 2 laterais esquerdos. Então a gente precisa adaptar isso durante o jogo. O Dorival ele precisa tentar enxergar muitas situações, criar situações na nossa cabeça aqui, na nossa situação, para quando estiver no jogo, a gente ter alternativa. Porque o Dorival demorou para mexer, não voltou com o Endrick no segundo tempo, a gente demorou muito para mexer. Quando mexeu, já era tarde. O problema é que eu acho que o Dorival, sinceramente, eu acho ele muito limitado para isso. Eu acho ele meio treinador de uma nota só, principalmente no Brasileirão ali no São Paulo. Era muito esse joguinho aí de chuveirinho na área. Claro, a gente tá falando de jogadores de seleção que é um cardápio de muito mais qualidade, né, que ele tem para poder explorar. Exato. Mas até o Pedro Almeida lá da ESPN, ele falou que acompanhou o treino da seleção e viu a seleção treinar 80% do tempo ali questões defensivas, sabe? Assim, tipo... e ele falou que isso não era opinião, ele falou que isso era um fato que ele viu. Não sei, eu acho que o Dorival, ele é um cara, assim, tipo, muito... Ele consegue ajeitar time, sabe? Mas eu acho que ele tem dificuldade de dar algo a mais. Pensando que pra mim o Tite era o melhor treinador do Brasil, nem ele conseguia. Eu também acho que o Dorival não é tão capaz. E esse negócio dele acreditar que os jovens talentosos lá na frente resolvem de qualquer jeito, pra mim é um equívoco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela audiência de todos e falou!